Então, vou começar tudo de novo com a divulgação deste trabalho que se aproxima. Eu digo que se aproxima porque nós escolhemos fazer estas demonstrações e estas formações. Não são assim tão assíduas, terá a ver também com os apaixonados pela astrologia, só que eu queria explicar um bocadinho como é que funciona a mesa com a especialidade da astrologia, porque também esta formação é virada exclusivamente para os alunos que já têm esta mesa radiónica, não é? No seu lado 1. Ora, não é possível fazer a especialidade da astrologia e não terá praticamente que comprar uma outra mesa connosco em relação à vontade de fazer a astrologia como especialidade da mesa radiónica. Isto porquê? O lado A, digamos que se baseia nos processos de corte, não é? De transmutação em preenchimento, aquilo que eu costumo dizer que é a oficina, vai ser aplicado com o diagnóstico, não é? Como aqui nós fazemos o diagnóstico nesta barra, não é? De ferramentas. Nós, na astrologia, fazemos o diagnóstico por gráficos da carta astral. Então, nenhuma carta astral é igual, nós temos uma mandala de trabalho, não é? E esta especialidade da mesa radiónica, para quem já tem esta mesa, não é? Do lado A, será ministrada pelo António e depois por mim em 2 dias consecutivos em junho, no dia 26 e 27. Como não há São João, não é? Acho que é uma boa ocasião para investir na formação, porque em termos daquilo que se chama o cliente ou o paciente, a astrologia, falando, não é, de signos e dos arquétipos, torna-se mais fácil fazer o atendimento. Então, este é o lado B da mesa, como já viram, ela tem frente e verso, não é? É uma placa que, para quem quiser fazer a formação de especialidade, terá que ser trocada, não é? É como um upgrade. Então, vamos ver as vantagens, por exemplo, de podermos fazer um trabalho na radiónica, não é? Usando os processos que já foram aprendidos na formação do dia 1. Por exemplo, aqui este gráfico é composto por os 72 nomes de Deus, só que aqui estão de uma forma individualizada. Isto porquê? Porque no manual depois da astrologia, para ancorar um determinado anjo ou determinada força, se quiserem, vai ser especificado, não é, o tipo de energia que é preciso ancorar, porque estamos a trabalhar com a energia kármica, ou seja, de vidas passadas, e isso será analisado, por exemplo, na carta astral da pessoa. Vamos ter aqui, por exemplo, uma pessoa que tenha um nódulo sul num signo e numa determinada casa, portanto, aqui as casas vão representar as áreas de vida. Esse nódulo sul, por exemplo, vai para um que está no eixo, no signo oposto, ou seja, vamos supor que, usando aqui o gráfico para dar um exemplo, se a pessoa vier com o nódulo sul em balança, o nódulo norte estará em carneiro, se estiver em leão no nódulo sul, o nódulo norte estará em aquário, mas pode-se dar o inverso, pode ter, por exemplo, o nódulo sul em capricórnio e depois o nódulo norte em caranguejo. Então, digamos que o percurso da alma está a ser feito com uma matriz, não é? Que vai ser aprendida no curso, feita pelo António, em que explica quais são as características do Capricórnio, que será basicamente a personalidade do passado, e que esta pessoa vem trabalhar uma energia ao contrário, não é? Mas através
da sua essência, ou seja, a sua essência é o signo, não é? Vamos supor, poderá ser um escorpião com ascendente, por exemplo, em gêmeos, não é? Que é a personalidade. Então temos aqui todo um puzzle para montar e descodificar, e através do pêndulo nós iremos ver, por exemplo, nesse caminho da alma, o quanto é que, por exemplo, no nódulo sul esse karma está trabalhado e qual é o valor de percentagem que já percorreu, ou seja, neste percurso de para. Depois temos que voltar à fase um, não é? E fazer o mesmo procedimento que foi aprendido já, digamos, aqui no nível 1 da mesa radiónica quântica, que é desobstruir esse caminho, facilitar, e tudo isto é com a ajuda dos anjos aqui nesta mandala mais exterior. Depois, o que é que esta mesa tem também de alguma vantagem? É que esta mesa, ou seja, esta especialidade, digamos assim, é que nós vamos poder também analisar os perfis, não só pela astrologia, mas também com o Enneagrama. Esta Enneagrama, o Enneagrama, foi muito popularizado com os coaches, não é? Os PNLers, os orientadores e os especialistas daquele célebre programa da televisão de casamento à primeira vista, onde eles faziam o chamado match dos pares. Ora, nós aqui não vamos fazer nada disso, nem vamos arranjar a alma gêmea, mas vamos ver muitas situações de complementaridade entre estes perfis, o seu desvio, e também é como se fosse um double check dos dados desta vertente, que é o Enneagrama, com a astrologia. E depois isto tem que bater certo, digamos, para depois irmos aqui à placa e fazer os respectivos ajustes e ancoramento energético, tal e qual foi aprendido numa primeira formação que vocês aqui neste grupo já fizeram. E é claro, depois no mesmo plano energético poderem acrescentar todos os outros dados das vossas consultas, certo? Os ancoramentos aqui mantêm-se, e aqui, por exemplo, numa situação muito simples, que é trabalhar as casas, e as casas dizem respeito à nossa área de vida. Por exemplo, eu irei diagnosticar como é que está a minha área pessoal, a minha área financeira, a minha área da comunicação, a minha energia familiar e do lar, o amor, o trabalho, os relacionamentos. Os relacionamentos são vários, não é? Poderão ser os relacionamentos pessoais, casamentos, mas também poderão ser sociedades, amigos e inimigos, não é? Pá, Casa 7 tem um bocadinho de tudo. Depois, nesta área que é mais transpessoal, nós iremos ver as influências exteriores, as heranças, a parte da sexualidade. Aqui, por exemplo, os vários níveis de aprendizado da espiritualidade, onde se pode incluir também esta história da astrologia, que é apenas mais um método e um complemento desta mesa radiónica quântica que cresce já com 3 especialidades, que é o empreendedorismo, a astrologia e os códigos de Grobovoi e Arcturianos. Tudo isto na fase 2. Área social, ou seja, mais na vertente exterior, na sociedade, e depois as situações kármicas, não é? Que estão aqui muitas vezes, e também é conhecida como a Casa dos Hospitais. Tudo isto será explicado no curso da astrologia, e depois temos aqui outras situações mais particulares, por exemplo, aquilo que a pessoa transporta como uma ferida da alma, que é dado aqui pela astrologia pelo aspecto de Quiron. Temos a posição de Saturno numa casa e num signo, e tudo isto depois tem uma tabela, tipo uma folha Excel, onde nós vamos ter acesso à informação para cruzar dados, para depois, na questão do atendimento, podermos prosseguir com o processo
que vocês também conhecem do azul violeta e raios da mesa radiónica quântica já na sua fase A, ou seja, no lado A desta mesa que tem frente e verso. É uma divulgação deste trabalho que tem um ano, mais ou menos. É um bocadinho um trabalho fruto do primeiro surto pandémico e que hoje, ainda gatinhando, já dando os primeiros passos e que nos permitiu também catapultar para uma outra formação já muito mais séria que nós vamos iniciar em setembro, que se chama Astropometria e que se vai basear também na personalidade do passado. É completamente diferente da mesa radiónica, mas para vocês, não só os que amam a descoberta, a investigação, a prática e o uso desta ferramenta, possam também crescer junto connosco neste trabalho também que é pioneiro e associativo, já que é um projeto que é feito a dois, em 3 dias de formação, e então o lado A será no dia 30, mas isto não é para vocês, não é só para informação, 30 de maio, e depois quem quiser fazer a parte da especialidade será dia 26 e 27 de julho. Não é uma formação para fazer assim mensalmente, como eu tenho feito com a formação da radiónica, porque já é uma especialidade. Então aqui não é bem o médico de clínica geral, é mais o astroradiónico. Então fiquem bem, espero que esta informação agora um pouco mais completa possa vos despertar, caso seja de vosso interesse, juntarem-se de novo para upgrade e um trabalho completamente diferente, arquetípico, e podem depois cruzar com a ficha de vidas passadas, que já está diferente no manual, não é? O novo manual da mesa radiónica, que já está impresso em tipografia, não é? Para quem quiser, mas que tem, por exemplo, na ficha das vidas passadas, um texto para indução e até um áudio que já está aqui postado no grupo, um áudio para facilitar o relaxamento e para prosseguirem o vosso trabalho da mesa radiónica aqui com a ficha de vidas passadas. Então bem-ajam e até breve.